Meus queridos, que a graça e a paz do nosso grande Deus esteja com todos, amém? Você que está em casa, que essa mesma graça possa te alcançar nesta noite. Você que não veio porque não pôde, acredito que você esteja participando conosco deste momento de culto. E você que não veio porque não quis, o Senhor tenha misericórdia de você. Abra sua Bíblia, capítulo 6, versículo 25 até o 27. Coloque-se de pé, por favor. Mateus 6, 25 até o 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Amém? Esse texto essa semana falou muito comigo, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, às vezes nós nos preocupamos tanto com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Muitos têm vivido trabalhando para poder conseguir essas coisas, e a palavra de Deus nos diz que nós não temos que nos preocupar com isso. Já basta cada dia o seu mal, porque na verdade Deus tem uma promessa para cada um de nós, e uma das promessas de Deus é que Ele não deixaria faltar o pão, nem o vestir para os seus filhos. Assim como eu alimento as aves que nem plantam e nem colhem, que são aves, não nos dará também o Senhor? Somos mais importantes ou não do que as aves? Somos. E Jesus, certa ocasião, disse: não trabalheis pelo pão que perece, mas trabalhem pelo pão que permanece. Jesus disse: eu sou o pão da vida. João escreveu isso no capítulo 6 do seu livro. E aí nós entendemos, por mais que às vezes ficamos ansiosos, ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Nós não podemos acrescentar nem um minuto, nem um segundo. Que Deus esteja trabalhando em cada um de nós, tirando toda a ansiedade, todo o fardo que excede o fardo que Ele nos deu. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Se tiver mais pesado do que aquilo que você consegue suportar, esse fardo não vem do Senhor, vem do inferno, para tirar as suas forças. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos nesta noite, Deus, como igreja do Senhor, te adorar. Queremos que o Senhor seja exaltado nesta noite, Pai, através das nossas vidas, as vidas que estão neste momento assistindo, participando desse culto através das redes sociais. Pai, que o Senhor ministre no coração de cada um, meu Pai, assim como Tu tens ministrado ao meu. O Senhor fale com cada um, o Senhor revele-se a cada um por meio do Teu Espírito Santo. Nós queremos pedir ao Senhor que repreenda todo espírito contrário ao Espírito Santo do Senhor. Repreenda toda a enfermidade, todo laço, todo embaraço, para que nós possamos com liberdade adorar o nome do Senhor, Pai. Teu é o reino,
teu é o poder, e tua, Pai, sempre será a glória, eternamente, pois nós te adoramos, Pai, e oramos ao Senhor confiados, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos declarar ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Declare isso no seu coração, porque Jesus, Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluias. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Então declare: coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Declare: coroado estás, coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Então declare: coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, sim, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, consagramos todo o nosso ser a Ti. Somente porque Ele é Deus, nós consagramos o nosso ser a Ele, amém? Deus é Deus, aleluias. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi
Ele veio, sim, o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Por isso, não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele quer. Haja o que houver, sempre seja Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele quer. Haja o que houver, sempre seja Deus. Deus quiser, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Por quê? Porque Deus é Deus. E não há Deus além do nosso Deus. Não é fácil cantar esse louvor. Você já ouviu a história por que Delino Marçal ele escreveu esse louvor? Você sabe a história? Alguém aqui sabe? Quando ele era novinho, quando chegava no Natal, ele percebia que muitas pessoas, muitos meninos da idade dele ganhavam presente, ganhavam roupa nova. E um dia ele chegou para a mãe dele e falou: mãe, a gente serve a um Deus vivo, a gente serve a um Deus poderoso, a gente serve a um Deus. Por que eles conseguem comprar as roupas novas e nós não conseguimos? Eu não consigo ganhar uma roupa nova, não consigo ganhar um brinquedo. E a mãe dele olhou para ele com muita sabedoria e disse: Deus nunca vai deixar de ser Deus por não nos dar aquilo que nós estamos pedindo. E aí então, quando ele começou a compor, ele se lembrou disso e ele fez esse louvor. Porque é fácil. Quantas pessoas estão servindo a Deus pelo que Ele faz? Apesar de tudo que nós ouvimos hoje, quantas promessas que têm sido dadas às pessoas de prosperidade, e às vezes, quando acontece uma coisa, que ele entendeu que Deus não agiu a seu favor, ele sai da igreja. Você conhece alguém assim, não conhece? Eu conheço. Sabe por quê?
porque não estava pelo que Deus é, e sim pelo que Deus faz. Irmãos, falar isso não é fácil, porque Deus nos prova. Deus, Ele não tenta, mas Deus prova. E se Deus tirar o que você tem, vai continuar servindo a Deus? Você olha para Jó, perdeu tudo. E mesmo assim não abandonou a Deus. Seja essa a fé que possa mover a minha e a sua vida, para que você não desanime nunca de servir a esse Deus, que mesmo que Ele não te dê aqui, Ele já tem uma promessa para você lá, e essa ninguém pode tirar de você, ninguém, porque essa já está selada, com o selo da promessa, e nós precisamos dar a Ele toda a honra e toda a glória, pois Ele é digno de todo louvor, de toda a honra, de toda a glória. Digno é o Senhor, louvemos a Ele. Se alguém trouxe dízimo ou oferta e queira estar depositando agora, é o momento. Lembrando que domingo já teremos a nossa escola bíblica, né? E já teremos culto também normal. Então você que já sabe o que você tem que trazer para a cesta do amor, já faça isso no próximo domingo, amém? Vamos louvar o nosso Deus. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos
agora. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, mas ressuscitou, digno é o Senhor. E vocês vão declarar então: Ele é. Solte a sua voz, declare isso a Ele. Aleluias. E ao terceiro dia, e Ele é digno. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Aplauda esse Deus que ressuscitou. Aleluias, Ele ressuscitou, não está mais na cruz, não está mais no túmulo. Aleluia, Ele está aqui, Ele está aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos deu vida e vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Pai, nós te adoramos e te damos graças pela tua presença neste lugar, meu Deus. Obrigado por cada um que aqui veio, Pai, louvar e exaltar o teu santo nome. Aqueles que em suas casas da mesma forma o fizeram, Pai, que teu Espírito Santo da mesma forma os visite, Pai. Oh meu Deus, que possamos a cada dia de nossas vidas te adorar, Pai, sabendo que Tu és o único Deus digno de todo louvor e toda adoração. Que haja esse desejo no meu, Pai, no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, sê com cada um dos irmãos que aqui estão, Pai. Sê também com a vida do irmão Sérgio, que trará agora a mensagem. Que o Senhor fale, Deus, para o louvor da Tua glória. Continue sendo exaltado aqui neste lugar, Pai, e fazendo a obra completa, meu Deus, de salvação, acrescentando aqueles que o Senhor tem para acrescentar neste lugar, meu Deus, pois Teu é o reino, Teu é o poder, e Tua, Pai, sempre será a glória, eternamente. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Irmão Sérgio. Boa noite, igreja. Feliz em estar na casa do Senhor. Encontrei a irmã agora chegando, ela falou assim: olha, eu estava com uma saudade, porque domingo não teve culto, e eu estava com saudade da igreja. Que bom que as pessoas sentem saudade de estar na casa do Senhor, como é bom. E tem dias que a gente gosta de cantar, né? Hoje, apesar de ter pouca gente no templo, mas por uma quarta-feira pós-carnaval, tem bastante gente. E a gente cantar ao Senhor é algo maravilhoso, render louvores ao Senhor, cantar hinos que glorificam o nome do Senhor é algo maravilhoso, enche nosso coração de alegria. E passar aí uma semana longe da igreja, para muitos, se passar a segunda semana, você que é servo de Deus já pode entender que você começa a dar um esfriamento. Você, na terceira semana, assim, fiquei 2 semanas sem para ficar a terceira. Mas como é bom que nosso espírito
que está ligado com Deus, sente esse desejo de estar na casa do Senhor. Não tem nada melhor do que estar na casa do Senhor e poder glorificar o nome dEle, com a família que Deus nos deu, essa família bonita que Deus nos deu para glorificar o nome dEle. E quero compartilhar com os irmãos nesta noite, a você que está em casa, a você que está no trabalho, a você que está cansado desses 4 dias, porque 4 dias de recreação deixa a pessoa cansada, né? E isso dá vontade de ficar no sofá e, assim, apreciar ou participar sentado no seu sofá. Mas que Deus abençoe a você que aí está, onde quer que você esteja. E quando o Diego coloca ali o culto da noite, eu já coloco para alguns amigos que muitas vezes estão até fora do estado. Então, e essa mensagem, a maioria das vezes, não só quando eu estou aqui, mas todos os domingos, eu tenho postado para as mesmas pessoas, para tocar os corações delas com a mensagem do Senhor. E muitas delas não estão no nosso estado do Espírito Santo, estão no estado de Minas, né, estado de São Paulo. Então isso, a palavra de Deus tem que ser expandida através dos louvores, através desse momento único aqui que aconteceu. E esse é o momento da palavra, onde eu, nesta noite, quero compartilhar com os irmãos algo da parte do nosso Deus que tem incomodado o meu espírito, tem incomodado a minha vida, e acho que isso é a base da nossa vida cristã. Mas nós vamos estar orando antes de ler a palavra, de estar ministrando esse tempo que Deus nos deu para estarmos juntos aqui. Amado Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida, pela salvação, pela alegria de sermos Teus filhos e desfrutarmos da Tua presença, Deus. Desfrutarmos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Tu tens nos sustentado, ó Deus. Como o Belote disse no início do culto, ó Deus, as aves, ó Deus, Tu tem cuidado das aves. Não cuidará de nós que somos Teus filhos, somos feitos à Tua imagem e semelhança, com todas as bênçãos celestiais para nossas vidas. E a maior bênção que o Senhor tem nos dado é a bênção da salvação, e nós somos gratos ao Senhor pela certeza de vida eterna, pela certeza de uma vida futura. Vivemos dias difíceis, ó Deus, onde seres humanos iguaizinhos a nós, com suas famílias, com seus filhos, com netos, amigos, vivendo um clima de bombardeio, não sabe de onde vêm as bombas, que elas têm passado nesse instante, ó Deus, de incerteza, de insegurança. Conforta, Deus, aqueles corações, mas também toca no coração daqueles que lideram, daqueles que governam, para que hajam com amor, para que hajam com respeito, para que hajam, Deus, com humanidade, ó Pai. Obrigado por esta noite. Fale, Deus, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, lá em Provérbios 9, verso 10, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor vem, para mim, vem acompanhado de uma palavra chamada obediência. E o conhecimento do santo é prudência. Meus irmãos, eu venho sim, pensado muito nisso, sobre a palavra obediência e desobediência. Porque onde há desobediência, a obediência não foi cumprida. Onde há obediência, há certeza de bênção, há certeza de vida próspera, há certeza de salvação, há certeza de uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente vê a desobediência ser o princípio de algumas pessoas, e de alguns, muitas vezes daqueles que já estão no caminho do Senhor, mas ainda persistem em desobedecer. Você tem falado que qual o pai que não quer ver o filho obediente? Qual o pai que não se alegra com o filho obediente, onde mesmo que aquilo vai contra a vontade do filho, mas o filho assim, vou obedecer porque foi meu pai que mandou. Foi meu pai que orientou, foi meu pai que me direcionou esse caminho, então eu vou seguir esse caminho. Isso falando de pai terreno, né? Igual a mim, igual a você pai que está aí, igual a você mãe que aí está. Nós ficamos felizes por nossos filhos serem obedientes a qualquer comando, que seja para tirar uma roupa da máquina, que seja para ir na rua comprar 1 quilo de feijão, que seja para dar um recado.
e no mesmo momento o filho sai e vai, pai, deu recado lá para o fulano, pai, já comprei o arroz, está aí. Aí você diz assim, poxa, meu filho é obediente. E é isso que Deus espera de cada um de nós, na orientação que Ele tem nos dado através da palavra dEle. E lendo a palavra, eu tenho certeza que você que já leu a Bíblia 1, 2 vezes, 3 vezes, nosso pastor já olhou, eu nem sei quantas vezes ele já leu, né? Mas eu tenho, e um dia desse eu comentei com ele exatamente sobre isso. Lá no livro de Juízes, fala sobre os reis. No livro de Reis fala sobre os reis também, mas começa no livro de Juízes, a história do povo de Deus, porque a Bíblia está relatando a história do povo de Deus. E mostra vários deles, abra as suas Bíblias lá em Juízes 2:11. Me perdi aqui, hein? Juízes 2:11. Diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e servi-lo aos Baalins. E fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não foi aqui os ímpios, não foi aqui pessoas que não faziam parte do reino de Deus, foi Israel. Os filhos de Deus, aqueles que tinham o Senhor como o Senhor de Israel, aqueles que haviam visto Deus tirá-los do Egito com um monte de poder, de grande glória, e eles puderam expressar a toda aquelas cidades vizinhas, aos povos vizinhos, que nós pertencemos a um Deus que pode abrir o mar vermelho. Nós pertencemos a um Deus que nos tirou do Egito após 10 pragas detonarem no Egito e mostrar aos egípcios que existe um Deus acima dos deuses deles, um Deus de poder. Eles tinham toda essa história na sua aljava, né? No seu bolso, na sua memória, nos seus olhos. Talvez não estava escrito para eles ainda, hoje está escrito para nós a história deles. E fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Eu fico me retratando que, assim como a Israel de Deus, que foi tirado do Egito, e sempre alguém tem pregado assim, olha, e nós saímos do Egito, que é o pecado, nós, hoje, os gentios, salvos, alcançados pela graça do Senhor, nós fomos também resgatados desse Egito, que Egito na Bíblia significa o mundo, significa o pecado, significa servir aos outros deuses, significa se encurvar a estátuas, significa estar longe de Deus. E quando nós hoje estamos aqui separados, nós somos esse povo do Egito que saímos do pecado e estamos na graça do Senhor, estamos na casa do nosso Deus. Da mesma forma que aqueles povos, depois de ter sido resgatados, depois de ter sido salvos, tirados de mais de 400 anos de servidão, aí fala aqui no verso 11, então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Será que hoje nós não estamos fazendo a mesma coisa? Fazendo o que é mal aos olhos do Senhor? Quantas atitudes que Deus não nos orienta a fazer e nós fazemos pelo fato de sermos donos da nossa palavra, donos dos nossos atos, donos da nossa verdade. Muitas vezes, em cima da nossa verdade, nós enfrentamos as pessoas, que a minha verdade ela é absoluta. Esquecemos que a verdade absoluta é a verdade do nosso Deus. Mas uma pergunta é, por que as pessoas desobedecem mesmo sabendo a verdade? Por que as pessoas desobedecem? A gente tira pelos nossos filhos. Por que nossos filhos desobedecem?
Sendo que nós somos os pais, falando, não faça isso, eles vão lá e faz. Olha, não vai para esse caminho, ele vai, sim, porque você foi, filho. A desobediência traz para a gente consequências. A desobediência traz para o servo de Deus consequências. Ele vai colher aqui, ou vai colher ali, ou vai colher depois. Mas nós precisamos estar atentos quando o Pai do céu fala para nós, servos dele, assim, olha, não vá por este caminho. Os meus mandamentos estão aqui, siga os meus mandamentos. A Bíblia fala que aquele que perseverar firme até o fim, receberá a coroa da vida. E quantos de nós têm, ao longo da vida, se desvirtuado do caminho? Tem tomado decisões que não agradam ao Senhor, porque aqui no verso 11 fala, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Quantas ovelhas do Senhor têm desobedecido aos seus pastores? Quantas pessoas têm afrontado os seus pastores? Não estou dizendo que o pastor é santo, é intocável, mas tem que reconhecê-lo como pastor, que tem a palavra, que é direcionador. Pelo menos o nosso pastor eu conheço, que ele fala assim, ó, eu darei conta da igreja que o Senhor me confiou, por isso eu faço com muito zelo, eu faço com muita determinação. E eu tenho visto isso. Ao longo da vida eu tenho visto vários pastores passarem por essa igreja. A maioria tem compromisso com Deus. A maioria, quase todos. Porque eu tenho boas lembranças de tudo. Desde quando existe a desobediência? Desde quando? Desde quando persiste a desobediência? Você vai dizer assim, olha, desde que mundo é mundo. Quando Deus falou lá para Adão, olha, não toque naquela árvore. Ele desobedeceu, foi lá e tocou, ainda arrumou uma culpada. Não, foi a mulher que o Senhor me deu, e a mulher falou, não, foi a cobra que falou comigo. Então, ninguém assume para si próprio o erro, a desobediência, aquilo que Deus determina. Sempre foi o outro, sempre passa a bola para frente, não foi eu, essa bola não é minha, essa bola está quadrada. Por que é tão difícil? É fácil ser obediente? É fácil, Gina? Não é fácil. Não é fácil. Mas a Bíblia prova que não é difícil e não é impossível. Desobedecer é a coisa mais fácil do mundo. Mas nós, seres humanos, muitas vezes nós pensamos como, nos preocupamos, igual o Belote falou, com as coisas que vai ser rentável para nós. Então, muitas vezes, o horário de trabalho, a gente não desobedece, porque 1 minuto ali, a tolerância de 5 minutos, você já perde. Então, você se preocupa em acordar cedo e ir para o trabalho. Nós perdemos a hora de vir para o culto, mas nós não perdemos a hora de ir para o trabalho. Nós não perdemos a hora de um médico, porque sabe que o médico não vai atender se você chegar atrasado. Nós não chegamos no departamento público, no juizado, onde um juiz está sendo o cabeça ali, você não chega lá atrasado. Mas para as coisas do nosso Deus, nós somos desobedientes com relação até com o horário. Até com o horário nós somos desobedientes. E essa palavra obediência, ela está assim, implícito em mim, desde quando eu sou criança, desde criança. Vou usar um termo aqui que meu pai usava, que os mais velhos conhecem. O papai falava assim, ó, eu vou cuspir aqui, antes de secar eu quero você de volta. Ai de mim se não chegasse logo. Ai de mim se parasse no caminho e me entretesse com alguma coisa. Eu tinha que cumprir. E para mim não era sacrifício, era que meu pai tinha falado e eu obedecia. Obedecer significa se esforçar para obedecer. Existe um esforço pessoal. Eu quero obedecer. Eu quero fazer por merecer. Essa palavra fazer por merecer, eu vi num filme, O Resgate do Soldado Ryan. Quem assistiu,
Aquele homem indo buscar o soldado porque a família precisava dele por algum motivo, precisava trazê-lo de volta à sua casa, e era um momento de guerra, e ele passou vários campos de batalha, e até chegar lá e resgatar o soldado, vai para a sua casa porque eles precisam de você. Nesse último instante, o soldado, o capitão, foi alvejado e morreu. Mas antes de morrer, ele segurou o Ryan assim pelo braço e falou assim: olha, faça por merecer. E eu lembro nessa frase, nosso próprio Jesus, morrendo na cruz do Calvário, por mim e por você. Quando Jesus está morrendo ali, ele olha para nós, tem certeza, olha assim: olha, Sérgio, faça por merecer esse meu sacrifício. Gina, faça por merecer esse sacrifício que eu estou fazendo por você. Eu carreguei a sua cruz, Gina. Eu tomei as chibatadas que você tinha que tomar. Eu vou ser crucificado aqui agora, Gina, por você, então faça por merecer. Foi isso que Deus disse para nós. Obediência à palavra de Deus. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós, muitas vezes, nós saímos do caminho por coisa pequena. Nós nos afastamos, nós fazemos mal aos olhos de Deus com coisas pequenas. Nós falamos sobre isso, porque na realidade, por que nós deixamos de obedecer? A nossa natureza humana, ela é desobediente. Nós nascemos na desobediência. E a natureza humana, o tempo todo combatendo, porque nossa luta, fala que não é contra a carne ou sangue, mas ela é contra o espírito, entendeu? Nós lutamos contra nós mesmos. A carne tenta mandar em nós, e quando a carne está forte, o espírito sofre. E aí a tendência humana é desobedecer, é fazer a própria vontade. Nós estamos aí, hoje é 2 de março, 2 meses e pouco de ano 2022, quanto que a humanidade já desobedeceu nesse tempo? Quanto que a humanidade, vamos botar Brasil, porque vive o momento de carnaval, desobedeceu nesses 4 dias? Quantos jovens que os pais viram, não vão para lugar ruim, não vão beber, porque é risco, não vão fazer isso, não vão fazer aquilo, minhas filhas, cuidado onde você vai dizer, não mãe, eu estou na casa de fulano, eu estou com ela, mas na realidade a filha está na casa de ciclano, e os pais não sabem, porque desobedeceram os pais. O resultado pode vir breve com a doença, mas o resultado pode vir daqui a 9 meses, como acontece, né? Sempre o carnaval, 9 meses depois, acontece de chegar um netinho, uma netinha, e é fruto de um casamento? Não, é fruto da desobediência. Lógico que a criança não tem nada a ver com isso, mas ela nasceu ali de uma desobediência. Vai ser amada? Vai, porque nós somos humanos, o amor está em nossos corações, e Deus não fala assim, amem. A criança não tem nada a ver com isso. Mas o fato é a desobediência. Outras coisas que eu queria falar é que, tipo assim, a nossa vontade, ela fica acima daquelas que são primordiais, que são a vontade do nosso Deus. A vontade do nosso Deus é soberana, mas muitas vezes nós achamos que a nossa vontade tem que prevalecer. Eu vi essa semana uma história de que uma menina que foi criada num lar cristão, cresceu na igreja cantando, louvando ao Senhor, fez 18 anos, e trabalha num serviço lá, e nesse serviço conheceu um camarada, né, na faculdade, e esse camarada não é servo do Senhor, e a família falou assim, olha, esse cara não serve para você, filha. Filha única. E eu falo o seguinte, nós homens podemos nos apaixonar pelas nossas esposas. Eu sou apaixonado. Mas se acontecer alguma coisa, no meio do caminho, essa paixão se acaba, você se separa, você entrega a mulher para o pai, ou abandona no meio do caminho. Mas o pai jamais vai perder a paixão pela filha. O pai vai ser sempre 100% apaixonado pela filha. Ela errando ou não, ela acertando ou não.
o pai vai ser sempre apaixonado e vai cuidar. E nesse tempo nosso de obediência ou desobediência, cabe a nós entendermos o que nós devemos ser. O que nós devemos ser ao nosso Deus. Obedientes ao nosso Deus. Quantos filhos têm desobedecido aos pais? E essa menina aconteceu quando o pai falou assim para ela, assim, o pai e a mãe, assim, olha, esse camarada não serve para você. Ela tomou uma decisão, falou assim, olha, eu tenho 18 anos, vocês já não mandam mais em mim, eu já trabalho, e eu vou alugar uma casa, e vou morar sozinha, e vou direcionar minha vida do jeito que eu quiser. Chegou para o pastor da igreja e falou assim, olha, eu não quero dar trabalho para a igreja, eu quero viver a vida que eu quero direcionar minha vida, eu quero dizer para onde eu vou, eu quero dizer o que eu vou fazer, não quero ficar ouvindo nem papai, nem mamãe, nem pastor dizendo o que eu tenho que fazer, vou viver a minha vida. Aí vocês devem imaginar como é que fica o coração dos pais. Decisões que tomamos em prol do nosso eu. Esquecemos, como servos de Deus, que a vontade soberana é do nosso Deus. Quando Deus chamou todos os patriarcas da fé, Abraão, Isaac, Jacó, e direcionou eles para fazer alguma coisa, não vou dizer que era fácil, né? Abandona a tua terra, a sua família, a sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Até o próprio Moisés voltar ao Egito e resgatar o povo dele, era fácil para Moisés? Não era fácil, mas ele obedeceu. E Deus foi assim com ele até o final. Mas por algum momento na vida de Moisés, a vontade dele, ou a decisão errada que tenha tomado, quando ele bateu aquela vara numa pedra e mandou os caras beber, ó, bebe aí. Mas era para ele tocar na pedra, ele bateu na pedra. Por esse motivo ele não entrou. Ele viu a terra prometida com toda a sua benfeitoria, mas ele não entrou na terra prometida. Vou dizer que ele não foi para o céu. A terra prometida é aquela terra terrena mesmo. Você vai lá e vê. É aquilo lá que eu te prometi, ó. Estava pertinho de você. Mas pelo você ter usado a sua vontade, da sua ira, você não vai entrar. Deus não podia perdoar ele? Poderia, né? Se olhando assim, um momento humano, né? Um momento humano. Nós não podemos nos ser agraciados com nossos momentos humanos de vontade própria. Nós temos que olhar para nós e falar assim, ó, Senhor, eu quero me subjugar ao Senhor. Eu quero estar nascendo a tua vontade. Se eu tiver que me rastejar, se eu tiver que me ajoelhar, Senhor, eu estou aqui ajoelhado. Mas eu quero continuar sendo abençoado pelo Senhor. E você olhando o livro de Juízes, você vai ver que a história dos reis que viviam, um 10 anos, o outro 2 anos, chegou alguns de 40 anos, e muitos deles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eu ficava impressionado que quando eu lia, passava um capítulo que eu via outro rei chegando, o outro rei, aí a Bíblia fala, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Assim, meu pai, tudo depois de Davi, viram o que Davi tinha feito, como Davi tinha sido fiel, como Salomão tinha sido fiel, e esqueciam o que eles tinham vivido. Alguns traziam, restauravam a casa do Senhor, e eles pegavam e colocavam dentro da casa do Senhor ídolos. Fazia tudo ao contrário, porque a vontade deles prevalecia. Então, muitas vezes a desobediência está vinculada à nossa vontade. Eu que faço, eu que dito, é do meu jeito. Olha, eu sou desse jeito. Eu sou crente, mas eu tenho pavio curto. Irmão, pavio curto não é de crente, pavio curto é de pessoa que não é transformada. Pode comprar aí uns 2 quilômetros de pavio, para quando acender, você ter tempo para essa bomba estourar. Sou igual eu no trabalho, eu falo assim, se eu for morrer de infarto, eu vou levar 30 dias, porque eu sou tranquilo.
infarto fulminante, mas leva 30 dias. Você tem que ser calmo. Você tem que transmitir isso. Sabe? Então, tipo assim, nós, como servos de Deus, temos que estar pensando nisso. A vontade nossa é que nos leva à desobediência. Tem que ser do meu jeito. E quando você olha lá, que vê aqueles reis fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, fiquei preocupado assim, será que eu não vou encontrar um que faça o que era reto aos olhos do Senhor? Mas aí eu chego lá e vejo, né, o rei Josias, está lá em 2 Reis 22:2, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aleluia! Tinha um que fez, e teve, lógico, teve mais outros que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, restauraram a casa do Senhor, levaram o povo a servir ao Senhor. Falaram assim, nós temos que voltar, fazer como nossos antepassados que serviam somente a Deus, vamos parar de pecar, vamos parar disso, porque nós estamos perdendo as guerras, nós estamos sendo atacados, porque nós estávamos servindo de forma errada, vamos restaurar as nossas vidas. E é isso que a gente precisa fazer nesses tempos tão difíceis, restaurar as nossas vidas, restaurar a nossa casa, restaurar o que nos rodeia, porque a vinda do Senhor está próxima. A palavra diz que no final dos tempos aconteceriam guerras e rumores de guerra, e nós estamos tendo guerras, irmãos. Nós estamos em terremoto, onde você jamais parecia que poderia ter um terremoto. Aqui no Brasil tem terremoto, só numa escala pequena, mas acontece. Mas se Deus fala assim, agora eu quero uma escala grande agora, e aí? Nós vamos suportar? Nosso país está preparado para um terremoto? Não está? A desobediência à palavra de Deus tem levado o mundo a essa calamidade total. E nós estamos no meio. Assim como nos dias de Noé, as pessoas casavam e davam-se em casamento, até que a porta da arca fechou. E nós vivemos assim, casando e dando-se em casamento, festejando, nos alegrando. Vai chegar um momento que a porta da arca vai fechar. E aqueles que estão dentro da arca, aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor, esses vão subir. E pode ser que seja tarde para muitas pessoas. Então, nós somos chamados para fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Todos aqueles reis foram chamados para liderar o povo no caminho do Senhor, mas eles decidiram fazer do jeito deles. E sofriam as consequências. Joás, em 2 Reis 17, fala sobre Joás 12:2. Azarias, 2 Reis, Azarias, em 2 Reis 15, ele com 16 anos, ele foi coroado rei. Você vai ver lá em 2 Reis 14:16, 14 verso 3, o Joás que fez o que era reto, Jeoás, e Joás também, 2 Reis 12:2, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Azarias, com 16 anos, reinou 52 anos, e o versículo 3 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Imagina uma pessoa com 16 anos ser coroado rei, porque vem da linhagem ali, meu pai era rei, então vou ser rei. E ele fez, com 16 anos, reinou 52 anos, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso me dá a entender que é possível afirmar que é possível fazer o que é reto aos olhos do Senhor. É possível fazer nosso Senhor se alegrar conosco, é possível fazer nosso Deus olhar para nós e falar assim, esse aí eu me alegro nele, esse aí eu tenho orgulho dele, eu tenho orgulho dessa mulher, eu tenho orgulho dessa jovem, eu tenho orgulho desse adolescente, eu tenho orgulho desse ancião, porque eles fazem o que é reto aos meus olhos, eles procuram fazer o que é reto. A gente vive dias que a gente muitas vezes faz aquilo assim, opa, meu pai, não era para ter feito isso. Porque dentro de nós habita o Santo Espírito de Deus que fala assim, isso está errado. Olha, volte atrás nisso. Isso não agrada ao Senhor. Nós somos incomodados pelo nosso Deus para voltar ao caminho certo. E precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me incomode, Senhor. Não deixe eu trilhar por caminhos que não agradem ao Senhor. Ter essa intimidade com o Senhor e falar assim, pai, eu preciso que o Senhor me ajude.
Eu sou falho, eu sou fraco, muitas vezes eu esqueço, muitas vezes eu sou relapso. Me ajude, toca no meu coração, toca na minha mente, fala comigo, me incomode, que as circunstâncias, que aquilo que eu estou vivendo, dê errado para me situar. De repente estou tomando uma decisão que vai dar errado e você, opa, isso está dando errado. Deus não está nisso não. Se Deus estivesse nisso, estava dando certo. Vou voltar atrás, vou dar um passo atrás. Né? A gente tem que fazer isso, tem que dar um passo atrás em muitas decisões que nós tomamos. Meus queridos, fechando isso aqui, falando isso, nós podemos afirmar que é possível, mediante as experiências desses reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 6,16. Romanos 6,16, diz o seguinte: não sabeis vós que, a quem vós apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Que muitas vezes nós somos obedientes, mas as coisas erradas. Nós somos obedientes à voz do inimigo, que fica soprando no nosso ouvido, faz desse jeito, ninguém tem na sua vida, sabe, vai para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser. E o mundo, quando você vai, e muitas vezes, estou falando nada contra psicólogos, não sou contra eles, eles precisam deles, mas muitas vezes a orientação é assim, olha, seja você mesmo, seja dono do seu caminho, seja dono da sua verdade, siga seu coração, e a Bíblia fala que do nosso coração é que traz as coisas para a maldade. Nosso coração está cheio da maldade, porque nosso coração é humano. O nosso desejo nos leva a errar, nos leva a pecar, nos leva a tomar decisões, e essa decisão muitas vezes tem suas consequências. Você pode voltar atrás, poxa, não vou mais fazer isso, né? Parei de fazer isso, mas aquele ato lá vai ter consequências, é igual o fumante. Deixei de fumar hoje, fumei 30 anos, parei de fumar, tá certo? Parei de fumar, é igual o pecado, parei de fumar. Meu coração está limpinho, meu pulmão está limpinho daqui para frente? Não. Eu bebi durante 40 anos, parei de beber. Meu fígado volta ao normal? Não. Tem as consequências de um fígado ruim. A desobediência, o pecado, faz isso com o ser humano. Mas o que nos dá hoje a certeza é de que a nossa alma não peca mais, somos guiados pelo Santo Espírito, e temos uma promessa de vida eterna, onde receberemos um corpo incorruptível. Essa é a nossa esperança. O 16 que eu li, do verso 6, e o 17 diz assim: porém, graças a Deus que vós fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma da doutrina a que fostes entregues, e sendo libertos do pecado, estais feitos servos da justiça. Que maravilha! Aquilo que você viveu, na ignorância do saber, você não sabia, foi criado de forma assim, nasceu, no passado, os pais, eles faziam cigarro de palha ali na roça e davam para o filho, era normal. O litrão lá, o garrafão de pinga estava lá, participava das rodas, era normal. Mas hoje nenhum pai consciente instrui seu filho a beber, a fumar, porque sabe hoje das consequências disso. Falo como homem até o verso 23, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, que assim como apresentastes
os vossos membros para servir a imundícia, a maldade para a maldade. Assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça em santificação, porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Pois que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto em santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vale a pena viver uma vida de obediência à justiça, à palavra, à verdade, a nosso Deus. Fechando aqui em Romanos 11, verso 30. Romanos 11, verso 30. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, porém agora alcançastes misericórdia pela desobediência desses. Agora você é desobediente à injustiça, você é desobediente ao pecado, você é desobediente àquilo que não agradava a Deus. Agora você é dessa forma. E lá em 2 Pedro 1, 2. Não é 1 Pedro. 1 Pedro 1, 2. Aqui diz uma palavra que quero dizer para você hoje, quem você é. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Você foi eleito na presciência de Deus para ser obediente. Obediente à verdade. E aqui ainda fala purificando as vossas vidas. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Meus queridos, eu queria que você levasse para casa hoje, no seu coração, essa palavra obediência, você tem ouvido ela desde que você nasceu. Para ter o princípio da obediência a seu pai, a sua mãe. Com o tempo você aprendeu que existe um Deus sobre todos nós, que requer de nós obediência à palavra dele. Então ele, na presciência dele, nos chamou. Ele nos chamou para termos uma vida com ele. E essa vida requer obediência à palavra dele. Que o nosso eu se mortifique a cada dia e apague, para que prevaleça a nossa vida a vontade de Deus. E com certeza nós seremos ricamente abençoados, porque qual o pai que tem um filho obediente que, a hora que o filho chega assim, pai, o senhor pode me dar tal coisa? Sim, filho, deixa eu verificar aqui, eu quero te dar, deixa eu verificar como eu posso te fazer isso. Isso para nós pais terrenos, de repente um momento que você não pode comprar aquilo, mas filho, ó, tá registrado, você merece isso, pela obediência. Quanto mais o nosso Deus, mediante aquilo que nós estamos vivendo e possamos viver, Deus sempre vai abrir as portas para nós. Deus sempre vai abrir as janelas do céu. Assim como ela disse no início, que as aves não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros, e nosso Deus as alimenta, cuida delas, e elas estão sempre cantando felizes, porque elas têm tudo. Imagina cada um de nós, servindo a nosso Deus, o que Ele tem para nós? Que nós saibamos viver em comunhão com a igreja, em comunhão, casal, esposo, esposa, filhos com os pais, que saibamos viver obedecendo a palavra. Quando a Bíblia fala assim, para as esposas serem sujeitas aos vossos maridos, essa obediência de falar assim, ó, estou aqui do seu lado. Assim como a igreja é sujeita ao nosso Senhor na obediência, e o Senhor olha para a igreja e fala assim, olha, vocês estão seguindo certo, eu estou com vocês, podem fazer o que vocês quiserem,
que eu vou estar com vocês, podem caminhar, podem fazer projetos que eu estou com vocês. É assim que Deus age com nós, como um pai que ama seus filhos. Por isso que eu sempre boto essa figura de pai, porque Deus é pai. Ele diz que pode até uma mãe esquecer seu filho, mas Ele jamais se esquece de nós. Basta nós termos uma vida de obediência à sua palavra. Tirar do nosso meio aquilo que desagrada aos olhos dEle. Tire do seu coração aquilo que desagrada ao Senhor. Tire do seu meio aquilo que o Senhor não aprova. E com certeza a sua vida será ricamente abençoada. E que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo dia que o Senhor nos deu. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da provisão. Nós queremos, ó Deus, colocar nossos corações no teu altar, como servos do Senhor, como famílias do Senhor, dizer que nós queremos, ó Deus, sermos, ó Deus, obedientes à tua palavra, aos teus ensinamentos, às tuas diretrizes, aquilo que é nos ensinado no dia a dia, na tua casa, na tua palavra. Toma nosso coração, ó Deus, nas tuas mãos e faça um renovo, ó Pai, para que o mundo possa ver que nós somos diferentes, para que o mundo possa entender que nós somos a Israel de Deus hoje, vivendo uma vida de serviço, de trabalho, mas com muita alegria na tua presença, sabendo que o que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, nós não temos como nem mensurar, nem como idealizar, porque o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nós. Então receba o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo, e que tenhamos o restante de semana na tua presença, guardados, protegidos por ti, e a nossa oração agradecidos, Pai, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, que Deus abençoe a cada um.